Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do YouTube dessa casa. É um prazer estar aqui, é um prazer poder vir aqui trocar um pouco de conhecimento, um pouco de ideia, ter essa conversa com vocês sobre o Espiritismo, sobre algumas lições que nós temos aqui nesse caso no Livro dos Espíritos. Então, para a gente iniciar, eu vou fazer a leitura da página para poder fazer a preparação, vou fazer a prece e aí depois a gente volta para falar mais um pouquinho. Do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier por Emmanuel, capítulo 60. Terra, bênção divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus. Está em João, capítulo 3, versículo 16. Não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Nele encontras a bênção divina, envolvente e incessante nas bênçãos que te rodeiam. O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. No mundo respiraram os heróis de teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram roteiro. O Criador não nulo ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor de nossos erros. Não te faças, assim, causa do mal no mundo, que em todas as expressões essenciais consubstancia o bem maior em si mesmo. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos então fechar nossos olhos, começar agradecendo por estarmos juntos aqui mais uma semana, para a gente conseguir conversar um pouco sobre essa doutrina que tanto nos auxilia, tanto nos ampara, que a gente sempre precisa e a gente sempre volta nela para buscar o conforto necessário. Que nesses momentos que nós estamos aqui, possamos refletir, possamos então trazer para a nossa prática cotidiana aquilo que é falado, por mais difícil que seja, mas para a gente sempre tentar praticar o bem, praticar aquilo que nos é ensinado, que Jesus nos deixou. Muito obrigada por tudo, a toda a espiritualidade que nos ampara e nos assiste. Que assim seja. Bom, nosso tema de hoje é do Livro dos Espíritos, das questões 585 a 591, especificamente falando sobre os minerais e as plantas, né? É um tema muito difícil até de a gente ver ser comentado nas casas espíritas, né? Embora tenha tanta importância para a gente compreender o todo, toda a doutrina, ele não é um tema muito falado, então por isso a importância da gente vir aqui e falar, né? Então é muito bom poder vir aqui e conversar um pouquinho sobre esse tema, porque o Livro dos Espíritos ele vai nos apresentar aqui respostas muito claras, respostas muito diretas das dúvidas que nós temos em todos os assuntos, mas nesse assunto especificamente são poucas perguntas para esse assunto, e ele vai trazer para a gente assim, a compreensão dos reinos que a natureza possui, né? E nesse caso aqui especificamente do mineral e do vegetal. E por que eu estou falando então dessa divisão especificamente dos reinos mineral e vegetal? Porque o que acontece? A gente tem subentendido, né, que são três grandes divisões, né, as maiores divisões, vamos dizer assim, né, que são os reinos mineral, vegetal e o reino animal, que a gente aprende lá na escola, enfim. E também podem ser divididos em duas classes, de seres orgânicos e seres inorgânicos.
E aí, alguns estudiosos entendem, né, que no ponto de vista moral, a gente também tem a divisão do reino da espécie humana, né, como se fosse um reino separadamente, né, sendo então 4 grandes reinos. E o Espiritismo ele traz isso também, porque no Livro dos Espíritos também tem essa divisão, onde fala mineral e vegetal, e aí num outro capítulo fala de animal e humana. Nesse caso aqui nós não vamos falar dessa última, vamos falar apenas do mineral e do vegetal. Mas a gente traz aqui que a posição trazida pela codificação e na divisão que Kardec fez, corrobora com essa ideia, então, de que nós temos os reinos mineral e vegetal e o animal e humano sendo separados, e não o animal dentro o humano dentro somente do animal. Então, basicamente, essa foi a divisão feita na codificação. E aí, então, como nós vamos falar dos reinos mineral e vegetal, qual seria a principal característica, né? A gente vai começar com o reino mineral. Qual seria a principal característica do reino mineral, né? É a ausência de vida. Então, quando a gente fala desse reino, nós temos então aqui coisas que não têm vida, né? Não tem uma vida, ela não é orgânica, né? Então, não há ali uma respiração, não há ali um sentimento, nada disso. É inerte, né? Então, há a ausência de vida. É uma matéria inorgânica, sem vitalidade própria, mas que serve de base a todos os outros. Ou seja, veja bem a importância. A gente pode pensar inicialmente, né? Não tem vida. Então, se não tem vida, uma pedra não tem vida, para que eu vou me preocupar com aquela pedra? Se não tem vida naquela montanha ali, que são só rochas, por que eu vou me preocupar com aquilo ali? Porque, embora ela não tenha uma vitalidade própria, ela seja uma matéria inorgânica, ela serve de base para todos os outros. Ou seja, ela tem a importância dela para que todos os outros reinos, aqueles outros reinos, o vegetal que a gente ainda vai falar, e o animal e o hominal, né, eles existam. Então, é necessário, então, falar desse material inorgânico, é importante a gente falar dele, porque ele serve como base, né? E aí, Allan Kardec, ele escreve um pouco sobre esse reino, né? Ele diz que é constituído de matéria inerte, ou seja, ela não se movimenta sozinha. Então eu tenho uma pedra aqui, essa pedra continuará aqui até que alguém venha, tire ela daqui e leve para o outro lugar. Ela é inerte, ela não possui a vontade própria de se movimentar, ela precisa que algo a movimente. Então ela não possui essa força para que ela saia dali daquele lugar. Ela não tem uma vitalidade nem movimentos próprios, ela precisa que algo a impulsione, né? A pedra, ela tá ali naquele local, para que ela saia dali, eu tenho que pegar aquela pedra e jogar, eu tenho que pegar aquela pedra e contemplar, que lindo, aquele cristalzinho que a gente gosta tanto, né? Muitas pessoas adoram, tem o cristal de quartzo, quartzo rosa, quartzo branco e tal. Aquele cristal, ele não tem ele é inerte, ele não tem uma vida orgânica. Então, se ele está ali na nossa casa, se ele está na nossa prateleira, ele teve que ser retirado por alguma outra força. Ele não se retira sozinho, ele precisa de uma outra força para que ele seja retirado, seja tratado e ele possa estar ali, enfeitando a nossa casa, ou em colares, ou brincos, né, como as pessoas gostam de utilizar as pedras, né, aquele material. Então, ele é formado pela agregação da matéria. E o que significa isso, né? Se a gente olhar várias rochas, que assim, eu não vou saber nomes aqui, né? Mas várias rochas, ela tem as sedimentações, né? Então, assim, essa rocha tem não sei quantos milhões de anos, tem não sei quantos milhares de anos. Por quê? Porque os estudiosos que estudam esse tipo de matéria, eles conseguem verificar pela sedimentação de quanto tempo
aquele material foi sendo trazido de uma forma que não ele foi até ali, mas o vento levou, a água levou, de alguma forma que ele se acumulou ali. Então essa sedimentação faz com que seja possível analisar há quanto tempo aquele material está ali, né? E é dessa forma então que ele é formado. Às vezes você tem uma grande montanha, vou usar essa palavra, e que quando você vai vendo a rocha, faz o corte, né, os estudiosos fazem o corte, eles vão vendo essas sedimentações e conseguem então chegar a uma conclusão de quanto tempo tem, qual material que é formado, prováveis causas para chegar até ali, o que pode ter levado até ali, se foi água, foi uma forte chuva, se foi uma calamidade que aconteceu naquele local que fez sedimentar, né? E aí a gente consegue então entender como que aquela matéria chegou ali. Eles são chamados de seres inorgânicos da natureza, né? Por quê? Porque eles não apresentam sinal de vida. Eles não apresentam aquele sinal de vida que a gente conhece, né? A respiração, a movimentação, né? Mas ele é básico, né? Porque aquela sedimentação, aquela formação rochosa ali, ela muitas vezes vai servir de base para outras matérias que vão chegar ali, que vão precisar daquilo ali para que ela supra a sua necessidade. Então até vegetais mesmo que podem precisar daqueles materiais inorgânicos ali para que supra a necessidade, para que eles então consigam ter a vitalidade de crescer, de ficar bonito, né, verde, né? Então eles fazem essa base, né? E aí então eu vou trazer aqui a pergunta 585 do Livro dos Espíritos, que fala um pouco sobre isso. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos? Ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos. Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual destas divisões é preferível? Kardec perguntou essa questão dessas classes, né, dessa divisão aos espíritos. E aí eles responderam: todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, há apenas seres orgânicos e inorgânicos, né, os que possuem a vida e aqueles que não possuem vida. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Então, a gente ali tá pensando, né, os espíritos explicaram, então, que no ponto de vista moral, a gente entende a classe humana como uma outra classe, também nessa divisão. E aí eu vou trazer agora um pouquinho sobre o reino vegetal. Qual seria a principal característica, então, desse reino? Aqui a gente já tem a presença de vida, né? Aqui a gente já tem uma vida orgânica, não uma vida como a gente conhece a vida hominal, animal, né? Mas é uma vida orgânica, né? E o reino vegetal, ele tem os primeiros passos da vida orgânica, com crescimento e reprodução, mas sem consciência. Então isso é importante, porque a vida, mas é uma vida que, embora se reproduza, cresça, ela não tem consciência, ela age simplesmente pelo impulso da vida orgânica mesmo ali, como ela precisa acontecer. Por exemplo, a gente tem uma planta, essa planta ela precisa do sol para que ela consiga fazer todo o trabalho dela de fotossíntese, enfim, consiga se reproduzir, crescer, se reproduzir e ter outras plantinhas ali, germinar a semente, enfim. Mas ela faz isso, ela precisa do sol, ela vai fazer todo esse processo, mas ela não tem consciência desse processo. E porque isso é uma coisa da natureza, que foi preparada, que Deus já preparou para que isso acontecesse. Mas não é uma reprodução como a gente entende numa reprodução humana, por exemplo, onde aquela pessoa tem a intenção de ser pai, de ser mãe, de reproduzir. Não há isso. É simplesmente um instinto da natureza que aquela planta se reproduza para que ela se mantenha viva, para que ela continue, então,
vamos dizer, para outras gerações, né? Ela faz isso de uma forma natural, não por uma consciência de que ela precisa se reproduzir para que tenha outras iguais a ela. Não, ela faz isso porque é a natureza que diz que é assim que vai acontecer. E ela cresce e ela se reproduz. Então ali já é o primeiro passo da vida orgânica, já é a entrada de uma vida, né? De uma presença de vida. Então, quando a gente faz essa distinção entre os minerais e os vegetais, é basicamente isso. Nos minerais a gente não encontra a vida orgânica, e nos vegetais a gente encontra, né? E aí, nesse caso, por isso que a gente prefere, então, esse tipo de classificação, né, que tem constituindo de um lado os minerais como seres brutos e inorgânicos, e do outro os vegetais e animais compondo os seres vivos ou orgânicos. Por isso que a gente faz essa distinção dos minerais com os outros grupos. Fica mais fácil a gente conseguir entender isso, né, quando a gente faz essa distinção. E o reino vegetal, segundo a doutrina espírita, né, o que a gente pode falar? As plantas não têm consciência de sua existência. Foi como eu falei. As plantas existem, elas foram criadas por Deus, elas estão ali, mas elas não têm uma consciência de, nossa, como eu sou importante. A árvore, a planta, ela não tem a consciência de como ela é importante na produção do oxigênio para a humanidade. Ela não tem, mas ela produz, porque a natureza é muito bem encadeada, é tudo muito bem feito, é tudo muito necessário. E para que ela reproduza, ela precisa do auxílio de quem? Lá dos minerais. Para que lá ela tenha a base, para que lá ela tenha o local perfeito para ela se estabelecer, para ela criar raízes, para ela conseguir ter o alimento que ela precisa para crescer, para conseguir gerar semente, para a semente poder germinar e produzir novas plantas. Então, as plantas não têm consciência da existência, embora elas sejam vivas, orgânicas, elas não têm consciência, elas não agem de forma consciente. Não há uma reprodução e um crescimento de forma consciente. Não sofrem dor, pois não pensam e não sentem como os animais. Então, quando a gente pula para a classe dos animais, a gente já percebe que eles são vidas, são orgânicos e sentem dor, tem a presença de dor, né? Um cachorrinho, um gatinho e outros animais de grande porte também, todos os animais, se a gente faz alguma coisa para eles, eles sentem dor. Pensando nos pets que a gente tem na nossa casa, um gatinho, né? Como eu tenho aqui um gatinho. Se eu, sem querer, piso na patinha dele, ele vai chorar, porque ele sentiu dor que eu pisei ali na patinha dele, né? Então, a gente tem isso nos animais. No reino vegetal, a gente não tem. E no reino mineral, menos ainda, né? No reino mineral, não tem vida, né? Mas eles não vão sentir a dor ali. Mas, naturalmente, com um mecanismo de defesa, as plantas vão sim se defender. Porque quando elas percebem que elas estão sendo atacadas daquela forma sem consciência, mas que da existência, mas que no instinto dela, ela precisa colocar para fora o veneno, alguma coisa que ela tenha para que ela consiga sobreviver, né? Ela vai fazer isso, embora ela não sinta dor, mas ela percebe essa agressão. Essa agressão que ela percebe faz com que ela lute contra aquilo ali. Mas os movimentos e reações são resultado de forças mecânicas e instintivas. Então, se a gente corta, tem algumas árvores, né, que a gente, se você pegar no tronco dela, né, e cortar, ela solta uma seiva, né, que muitas vezes é uma defesa dela contra aquela agressão que ela está sofrendo. Mas não é porque ela está sentindo dor, porque ela é um vegetal, ela não sente. Ela faz isso como uma forma de defesa. E o que provoca isso? A ação do instinto dela de se conservar, do instinto dela de não ser agredida, né? de não ser morta ali por aquela atitude que porventura estão causando para ela.
Então, alguns exemplos até que eu trouxe aqui no slide que vocês podem ver. Elas buscam a água. Elas buscam a água porque a água é necessária para que ela consiga se manter. Elas buscam a luz porque a luz é necessária para que elas consigam se manter. Então, é muito normal a gente perceber, né? Às vezes tem uma planta e essa planta está perto de outras plantas que porventura tampam a luminosidade, o sol dela. Muitas vezes ela vai ficando mais tortinha, porque ela vai tentando encontrar aquela luz que ela precisa para ela não morrer. Mas ela não faz isso porque ela está sentindo dor ou porque ela está consternada. Ela faz isso porque é o instinto da planta que ela vá atrás daquela luz para que ela consiga se manter, para ela se preservar. Ela vai se defender, mas sem vontade ou escolha. Não é uma escolha dela tentar achar a luz, não é uma vontade dela. Ela faz por simples perfeição da natureza, porque quando elas foram criadas por Deus, Deus então entendeu que elas deveriam ter esse instinto para a preservação delas. Elas fazem isso simplesmente por preservação, né? Preservação da espécie, né? E aí um exemplo clássico que eu posso trazer aqui, que eu conheço como dormideira. Não sei se todo mundo conhece por esse nome, mas quando eu era pequena, eu brincando muito assim na rua, enfim, tinha aquelas plantinhas pequenininhas que quando a gente passava a mão, elas fechavam. E não é que elas fechavam porque eu passei a mão nela. Elas fechavam por alguma defesa que aquela planta tem. Então ela se fecha para ela se proteger, né? Que pra gente parece que é uma sensibilidade. Nossa, olha que sensível essa planta. Mas na verdade não é. É um reflexo mecânico. Ela está mecanicamente e automaticamente fechando por proteção. Ela precisa fazer isso e ela entende que ao passar a mão ela está sendo agredida. Que como ela está sendo agredida, ela precisa se proteger. E qual é a forma de proteção dela? A forma de proteção dela é fechar. E aí então, se o vegetal, né, olhando aqui, analisando, se os vegetais eles parecem limitados, né, quando a gente olha os minerais, então, mais ainda, né? Os minerais, eles são aquela matéria bruta, sem vitalidade nenhuma orgânica, né? Mas, como eu falei, eles desempenham um papel fundamental, por eles formarem o suporte de toda a vida orgânica. Sem aqueles minerais, a gente não consegue nem que as plantas sobrevivam naturalmente, os animais e os homens também não vão sobreviver. Então, estão todos encadeados. Por mais que a gente olhe e fale, mas tá, e pra que os minerais? Eles têm toda a importância. Eles formam a base, porque as raízes das plantas, por exemplo, elas precisam daquele suporte que os minerais fornecem, estando ali naquela terra onde ela está, naquele local onde as raízes estão, que é dali que elas vão puxar o que elas instintivamente precisam para se manter, né? Se não há um solo fértil, ou seja, se não há minerais ali naquele solo, o solo não vai ser fértil, né? Se não há um solo fértil, não haverá sais e nem nutrientes para as plantas. É o que a gente fala, né? Os sais minerais, tão falado, né? Os sais minerais. Então, não há os sais e os nutrientes para que aquela planta consiga sobreviver. Se não há o que é necessário para a sobrevivência dela, não haverá então um equilíbrio da vida. Porque aí você não vai ter minerais, você não vai conseguir ter as plantas porque não tem os minerais para as plantas, e aí você não vai ter os animais, que também sobrevivem das plantas, consequentemente, naquela classificação moral, né, que também tem o homem, também não vai conseguir a sobrevivência dele, não haverá um equilíbrio. Então, se a gente achava lá atrás que os minerais eles tinham pouca ou nenhuma importância, para a gente falar que vai passar batido nessa parte, nós estamos muito enganados, porque a importância deles é muito grande, né? Então, até a pedra, que a gente pode olhar e falar, para que serve isso aqui, né? Ela tem total utilidade e ela faz parte, ela é parte integrante da obra de Deus,
Então a gente não pode minimizar a participação dela, ela é extremamente necessária. E aí eu vou trazer agora então a pergunta 586. Tem as plantas consciências de que existem? E aí os espíritos respondem: não, pois que não pensam, só tem vida orgânica. Foi o que a gente falou lá no início, né? As plantas não pensam, elas não têm consciência da existência delas, da importância delas. Elas só existem, elas são orgânicas, mas elas não entendem, elas não têm o pensamento, né? E como elas não têm pensamento, tudo que elas fazem é por instinto. E continua na 587. Experimentam sensações, sofrem quando as mutilam, ou seja, quando a gente corta o galho, quando a gente corta uma folha. Kardec quer saber se elas experimentam essas sensações da dor por ter um galho cortado, por exemplo. E aí a resposta é a seguinte: recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Conseguintemente, não têm a sensação da dor. Então elas percebem, elas têm essa percepção física de que algo aconteceu e que por isso elas precisam se defender. Mas elas não vão se defender porque sentiram dor. Com a gente, ou com os animais, né, os humanos ou os animais, se a gente se corta, a gente tira. Se a gente a gente coloca a mão no fogo e a gente percebe que está queimando, a gente tira. Por quê? É o movimento que a gente percebe da dor. A gente sentiu a dor, percebeu, tem a sensação da dor e opa, eu vou tirar. A dor serve para isso, para a gente perceber que tem alguma coisa errada ali. E quando eu percebo, eu cesso. Eu tiro ali a minha mão daquele fogo para que eu não queime a minha mão, para que eu não queime mais, né, a minha mão. Eu tenho essa sensação da dor. O animal, ele tem a sensação da dor, como eu dei o exemplo aqui do gatinho. Se eu sem querer piso na patinha dele porque ele estava atrás de mim e eu não vi, ele vai ter a sensação da dor. Naturalmente ele vai miar e vai chamar a minha atenção para que eu pare aquilo que eu fiz ali que estava agredindo ele, que estava causando a dor. Já as plantas não. Elas não vão ter essa percepção de dor. Elas vão sentir que foram agredidas de alguma forma. E aí o instinto das plantas é o que vai fazer com que elas se protejam, com que elas se recuperem daquela situação que fez mal para elas, né? Já na pergunta 590, Kardec fala: não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? Aí a resposta é a seguinte: há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado dessa palavra. Então, assim, o que Kardec quer saber é se nas plantas, assim como nos animais, tem esse instinto de conservação. Quando, por exemplo, um animal ataca o outro, uma fêmea ataca um outro animal que está se aproximando, porque ela tem que conservar e preservar os filhotes. É isso que ele quer saber, se nas plantas há isso. E aí o que fala aqui, né, os espíritos já começam falando, é que tem uma espécie de instinto, mas que tem que entender o significado, a extensão desse significado da palavra instinto. E aí continua. É, porém, um instinto puramente mecânico, ou seja, não é raciocinado. Eu preciso defender as outras plantas que estão próximas, ou eu preciso me defender, né? Quando nas operações químicas observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém. Quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isto não dás o nome de instinto. Então, o que ele quer dizer aqui? A gente tem que, no caso das plantas, relativizar essa questão do instinto e a extensão dessa palavra. A gente precisa entender que é mecânico. Esse instinto é puramente mecânico. Não é algo raciocinado. Então a gente não vai ter uma planta se defendendo porque ela consegue entender e perceber e raciocinar o que está acontecendo com ela, ou porque sentiu dor. Não, isso não existe. Ela é um instinto puramente mecânico. Então, cortou o tronco, cortou a folha, enfim, ela vai ali reunir a forma que ela tem para se recuperar, para ela continuar sobrevivendo.
E aí eu trouxe aqui nesse tema ainda das plantas, né, que fala, o Kardec faz essa pergunta, e aí na introdução, as plantas em mundos superiores, para a gente entender um pouquinho. Por quê? Há diversos relatos nas obras, né, nas obras espíritas sobre as plantas, sobre os mundos superiores e o que se tem nos mundos superiores. Então, o que a gente pode verificar, né, nas obras é que nos mundos mais adiantados, as plantas apresentam maior beleza, harmonia e perfeição. Muitas das vezes, até os espíritos falam que eles não conseguem explicar para a gente que tipo de plantas são, porque a gente não consegue, não tem parâmetros, a gente não consegue estabelecer parâmetros para entender essa beleza. Mas elas continuam sendo plantas. Ou seja, a evolução não é apenas do ser espiritual, mas também da natureza que o rodeia. Então, lá nos mundos evoluídos, né, nos mundos superiores, nós temos plantas também, de outras belezas, de outros perfumes, que a gente nem consegue imaginar, né? E aí, na pergunta 591, então, Kardec fala: nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres. Ou seja, assim como nós evoluímos e progredimos, ele quer saber se as plantas também. E ele fala, e os espíritos falam: tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens. Isso quer dizer que as plantas continuarão sendo plantas, mas por conta até da psicosfera ali, daquele mundo superior, as plantas muitas vezes elas têm a beleza e a imagem e a harmonia delas é diferente daquelas que precisam se utilizar da psicosfera daqui da Terra, né? Por isso que muitas vezes a gente não consegue nem compreender do que se trata. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que tudo no universo segue a lei do progresso, refletindo a bondade e a sabedoria de Deus. Então a gente tem sempre que pensar nisso, né? Tudo vai seguir a lei do progresso, mas sempre de acordo com a sabedoria de Deus, né? E aí, para a gente finalizar aqui, trouxe algumas aplicações práticas e uma reflexão final. Quantas vezes nos queixamos enquanto a planta serve sem exigir, oferecendo sombra, alimento, cura e oxigênio, né? E aí nós que somos seres pensantes, que conseguimos raciocinar, que não temos um instinto mecânico, não agimos mecanicamente, mas que nós temos o raciocínio, a gente muitas vezes se queixa das coisas, enquanto as plantas, por exemplo, nos auxiliam sem nos exigir, né? Servem de alimento, servem de curas e remédios para a gente, né? Os minerais e as plantas nos ensinam a ser úteis em silêncio, discretos e perseverantes, assim como eles são. Eles são muito discretos, perseverantes e atuam em silêncio, né? Dentro daquilo que foi feito, para o qual eles foram feitos, para os objetivos que eles foram feitos. Se até a pedra e a planta cumprem a sua missão silenciosa, o que temos feito da nossa? Essa é a reflexão que fica, né? O que nós estamos fazendo da nossa vida, né? Se até as pedras e as plantas, elas fazem o trabalho que é delas, em perfeita harmonia e silêncio, o que nós estamos fazendo na nossa vida? Que a gente sempre reclama, e nós temos o dom da vida, temos a vida que Deus nos deu, e a gente só sabe reclamar, né? Bom, e aí a conclusão é que o mineral representa a base da vida material, o vegetal é o início da vida orgânica, regido por forças mecânicas instintivas, e ambos cumprem missões essenciais, revelando a grandeza do Criador. Cabe a nós aprender com a sua humildade e utilidade silenciosa. E é com essa mensagem, então, que eu vou finalizar aqui o nosso encontro de hoje, e que nós possamos sair daqui mais atentos à natureza, reconhecendo nela todo o valor que ela tem, não só como recursos para a nossa sobrevivência, mas como sinais da sabedoria de Deus para a gente, né? De tudo de bom
de tudo, de como que é importante a nossa vida, a vida que Deus nos deu e aquilo que a gente precisa fazer para seguir no nosso caminho, né? Agradeço mais uma vez pelo convite para estar aqui, né? E eu espero encontrá-los em uma outra oportunidade. Para finalizar, vou fazer a prece final e desejo a todos um ótimo dia e uma ótima semana. Levar nossos pensamentos a Jesus, agradecer mais uma vez por estarmos juntos hoje aqui, para que possamos ter uma vida, uma semana de muita paz, levar essas reflexões para a nossa vida, sempre trazendo o melhor que podemos trazer, sempre promovendo o melhor que podemos para o próximo, sempre fazendo aquilo que deve ser feito, daquilo que nos foi determinado. Muito obrigada por tudo e assim seja.